Então, vamos lá. Eu vou narrando aqui, a gente vai entendendo. Se você quiser ver a imagem ali, vá no Instagram, ele vai ter o link da bio, vai dar no grupo do nosso desafio, você vai conseguir pegar esse material. Amém? Vamos lá, queridos. O tema hoje ele é diferente. Não tô conseguindo mexer na tela aqui. Conseguindo enxergar aí, né, gente? Beleza. Vamos lá, gente. O tema hoje é renunciando ao vitimismo. E aí temos essa frase aqui que é polêmica, né? Porém, verdadeira. Se você for vitimista, nem Deus pode te ajudar. Aí você tem aqui o desenho, né, eu não sei nem o nome desse cachorrinho aqui. Só tá meia tela? Ah, é? Como é que é? E agora? Beleza, eu vou tirar aqui um pouquinho a minha... Ok. Então, olha só, irmãos. Temos aqui uma pessoa consolando a outra, que só chora, só chora, só chora. E aqui temos esse cachorrinho, eu não lembro o nome dele, mas foi o que eu achei ali, né? Ele, ó céus, ó vida, ó azar, né? Então, o vitimismo é uma armadilha que pode prender as pessoas em ciclos de engano, derrota e estagnação. Deus está te chamando para uma vida responsável, abundante de liberdade e vitória. Quem não conhece alguém que ama o papel de vítima? Quem nunca fluiu nisso? Todos nós, em algum momento, já nos colocamos nessa posição. Eu mesmo, muitas vezes. Lembra de Adão e Eva? Eles culparam a serpente, culparam um ao outro, no final acabaram culpando a Deus. Falamos deles, mas no fim fazemos o mesmo ou pior todos os dias. No fim, todo vitimista será expulso do jardim, verá morte em várias áreas da vida, enfrentará a miséria e a solidão e sentirá um aperto até acordar e se abrir para a mudança. Deus quer nos transformar. Mas aí a pergunta é, nós queremos mudar? Nós queremos sair desse lugar, entre aspas, confortável, desconfortável? Porque se não queremos responsabilidade, né, a escolha de permanecer nesse lugar é nossa. Por que eu falo que se eu for vitimista, nem Deus pode me ajudar? Porque precisa haver um nível de resposta. Eu preciso querer. Vamos lá, nem tudo que eu estou vivendo é vontade de Deus. É permissão de Deus, mas não é vontade de Deus. Por que Deus permite, mesmo não sendo a vontade dele? Porque ele nos deu a condição de escolher. E nos dando a condição de escolher, até ele respeita essa condição que ele colocou. Entende? Então, existem relacionamentos que nós entramos, existem coisas que nós fazemos, existem posturas, decisões que nós tomamos, que embora não seja a vontade de Deus para a nossa vida, ele permite. Porque ele nos deu a condição de escolher.
Ele é tão bom que nos deu a oportunidade e o privilégio de escolher. E ele é justo que nos deixa colher aquilo que nós plantamos. Então, ele deseja nos libertar desse cárcere, do cativeiro do vitimismo, da autopiedade, da autocomiseração, da autocondenação, da comparação. Muitas vezes o nosso vitimismo ele vem da comparação. Então nós temos aí essa era da, da rede social, né? Então tudo, as pessoas fazem loucuras para poder chamar atenção. Você já percebeu isso? As loucuras que as pessoas estão fazendo para chamar atenção, pessoas pulando de prédio, correndo risco de vida. Qual é o vazio que está no coração dessas pessoas? Qual é a situação? O que faltou? Aceitação, aprovação, amor? O que essa pessoa está buscando? Né, a questão aqui, por que eu estou falando isso aqui e qual a relação disso? Porque muitas vezes ele está ligado a um nível de rejeição que não foi tratado. Sempre quando nós vamos ver alguém fluindo no orgulho, na soberba, nós vamos encontrar lá a rejeição. Por quê? Teve alguma situação que aconteceu onde ela se sentiu rejeitada, humilhada, preterida, abandonada, e doeu demais. E aí, como doeu demais, eu preciso colocar uma armadura ao redor desse lugar, para que ninguém possa me ferir dessa maneira, porque eu não quero que doa daquela maneira novamente. E aí, eu vou paramentando, eu vou colocando armas, ferramentas, situações que sempre quando alguém trisca naquela situação, eu já venho armado com até os dentes. Me respeite, né? Já viu aquela pessoa que está lá no trânsito e ela tá brigando? Muitas vezes não é nem com a pessoa que bateu, é com ela mesma, é com o pai dela, com a mãe dela, com alguém que ela sentiu que estava devendo algo para ela. Quem tá aí? Então, quanto maior o nível de rejeição, maior o nível do orgulho. Então, entenda o seguinte: você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor, governe, não despreze a vontade de Deus para sua vida, vivendo como um escravo. Deus te deu livre escolha. Se você não abandonar, desprezar o vitimismo, é o mesmo que dizer: Deus e as pessoas que Ele envia, eu só quero ajuda se for do meu jeito. Ou não quero ajuda, só quero atenção e alguém que me entenda, me dê um tapinha nas costas e passe a mão na minha cabeça. Vitimismo é uma brecha para atuação e permanência demoníaca. É o estágio do orgulho que já está virando soberba. Provérbios capítulo 16, verso 18 vai dizer que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Então, por isso, essa pessoa que flui no vitimismo, ela sempre vai estar em estado de queda. Então, o orgulho que vira soberba e aí vem o abatimento. Porque isso são ciclos. E são ciclos que vai tornando a vida daquela pessoa cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Então, eu preciso entender que dentro dessa caminhada eu vou ter que superar esses ajuda.
E aí é onde que entra aqui algumas questões, né? Então, nós trabalhamos, por exemplo, fazendo esses vídeos, né? Acompanhando pessoas, trazendo, orando, ministrando. Nós insistimos nisso porque entendemos que dentro dessa missão nós precisamos ganhar pessoas, almas, formar discípulos e manifestar o reino de Deus. Mas se eu olhar para quem eu sou, quais os recursos que eu tenho, a minha falta, eu nunca vou me posicionar para fluir nessas três coisas: ganhar almas, formar discípulos e manifestar o reino. Então, no ganhar almas, né, Marcos capítulo 16, verso 15, é um comando para todo crente, né, curar enfermos, expulsar demônios, proclamar o reino ali, né, formar discípulos, amadurecer diariamente. Aqui nós somos tratados em nossos fundamentos e nosso caráter. Então, até mesmo essa base do vitimismo nós vamos bater. Porque nós precisamos prestar, gente. Prestar para o reino. Satanás quer trabalhar todos os dias para nos tornar imprestáveis. E o vitimismo é uma arma poderosa dele, instalado na mente e no coração das pessoas, para que elas nunca saiam do lugar e sempre se vejam menores, né? Ah, eu sou o menor da minha casa. Senhor, eu sou gago. Lembra? Moisés veio com toda essa paramentação, né, de toda essa desculpa. E aí, o que que Deus faz? Não, vou te mandar Arão, vou mandar Arão contigo. E aí você vai ter companhia, você não vai sozinho, não. Se você não der conta de falar, ele fala. Eu sei que por fim, irmãos, Arão não falava nada, só, só Moisés. Então, Deus deu ali essa estratégia para ele, né, com Arão, e depois acabou que ele falava sozinho. Então foi dando essa base de confiança e foi quebrando essa estrutura de vitimismo na vida dele, entendeu? Então, Adão e Eva fluíram nisso, né? Então, colocaram a culpa na serpente, colocaram a culpa na mulher, mas não assumiu a responsabilidade. O vitimismo é uma estratégia de fugir das responsabilidades. Sabe, irmãos, muitas vezes nós, até mesmo dentro do contexto da igreja local, de vez em quando nós fazemos alguns propósitos de leitura de livros, né? Ou pegamos um tema ali e passamos para alguns irmãos para eles ministrarem, né? Mas eles não estão preparados para isso. Mas como que eles vão se preparar? Se preparando. Então nós damos um tema e ele vai fazer igual o trabalho de geografia que ele preparava para apresentar. Então, ali nós vamos quebrar uma série de estruturas. Nós vamos quebrar a estrutura da falta de autoconfiança, nós vamos quebrar a estrutura do vitimismo, nós vamos quebrar a estrutura da timidez, do medo, da reprovação, entende? E aí, essa pessoa, ela não vai só ministrar uma palavra. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai vencer todas essas estruturas. Ela vai treinando, é uma musculatura. Então, entenda que quando ela olhar para essa questão, nós vamos entender que algumas estruturas estão sendo quebradas ali. Para você ver, o medo de falar em público é maior dentro de uma pesquisa. O medo de falar em público chega a ser pior do que o medo da morte. Você entendeu? Então, quando nós impulsionamos, desafiamos a pessoa, ela ministrar, sair daquele lugar, né, não, não acho que não estou pronto, o que as pessoas vão pensar de mim? Olha só o tanto de coisa que é quebrado. A pessoa vai parar de olhar para ela e vai parar e falar, olha, não olha para você, só seja um canal de Deus. Aquilo que você entendeu, você vai falar.
Se não entendeu nada, leia pelo menos aquilo que você anotou. Você vai entender junto ali. E quando nós ensinamos, nós aprendemos duas vezes. Nós reforçamos esse entendimento. Entendeu? E aí eu vou manifestar o reino, né? Aqui eu me torno um canal de Deus na vida dos outros. Mas se eu for um vitimista, nem aqui eu entro. Não alcanço pessoas, não ministro as almas, não ganho almas para Jesus. Né? Ah, eu não acho que eu estou pronto ainda. Irmão, você vai ficando pronto no caminho. Então, Jesus foi andando, os discípulos foram acompanhando, eles foram amadurecendo junto. Entendeu? Amém? Glória a Deus. Então, por fim, amados, nós precisamos fluir fora dessa característica do vitimismo, porque o vitimismo, ele já é como é que fala? Uma manifestação do orgulho que já está virando soberba. Vitimismo é orgulho. Vitimismo é soberba já. Então, não pense que aquela pessoa que está ali, oh, ninguém me ajuda. Muitas vezes esse vitimismo, ela é um artifício de manipulação. Cuidado, né? Então, tipo assim, né? Sou sofredor, olha para mim. E aí, essa pessoa decidiu estar naquele lugar. Quer dizer que eu não vou ajudar ninguém, mas temos que entender. Peraí, essa pessoa, ela está fazendo isso para ganhar atenção e conseguir o que ela quer? Ou de fato ela está no estado de sofrimento, onde ela não consegue ver saída, né? Onde ela precisa de ajuda mesmo? E então nós temos que ter discernimento espiritual e não aceitar isso na vida das pessoas. Ser um canal, falar, não, meu amigo, vai passar, essa fase é assim mesmo, tal, 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 tal. Deus vai te dar saída, vamos fazer aqui um propósito, uma campanha juntos. E aí você vai vendo até onde a pessoa quer ir, né? Então, ela dá um passo, você dá dois com ela. Ela não dá nenhum passo e só fica dando desculpa, então deixa ela né, passar mais uma temporada naquela situação, a coisa apertar um pouco mais para ela sentir vontade de sair daquele lugar. Muitas vezes, amados, nós temos que ter cuidado para que nós não sejamos puxados para o mesmo lugar. E colocar a mão onde Deus está trabalhando. Entendeu? Tirar a pessoa do processo onde Deus está tratando. Amém? Então é isso. Hoje nós vamos orar aqui, né? Renunciando, pedindo perdão ao Senhor e tomando uma postura em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui. Pai, que a graça, a misericórdia, o favor do Senhor, Pai, possa vir sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Espírito Santo, nos ajuda em cada uma das situações. Pai, onde precisamos reconhecer tudo isso que nós fluímos. Perdão, Senhor, pelo estágio do orgulho que está ou estava virando soberba em nosso coração por causa dessa característica de fluir
na autocomiseração, nessa brecha que traz atuação maligna sobre as nossas vidas, chamado vitimismo. Em nome de Jesus, nós precisamos, Senhor, nós precisamos ser transformados, papai. Manifesta, Senhor, a sua glória, o seu poder, a unção do Senhor, Pai, quebrando todo esse jugo, essa expressão, Pai. Nos ajuda, papai. Nos ajuda, Senhor, porque queremos ser transformados. Senhor, quando uma situação vier difícil, existe algo que eu posso fazer. Eu preciso reconhecer a parte que eu falhei ou aquilo que o Senhor quer me ensinar dentro daquela situação. Senhor, eu não quero, e meus irmãos também não querem, ir para o lugar do lamento, da autocomiseração, da expressão de querer ser, até mesmo ser compreendido, ser desabafar, mas sem querer transformação. Senhor, eu entendo que eu preciso confessar, arrepender, deixar, pedir ajuda e mudar a postura. Mas, Senhor, existem momentos em que muitas vezes nós só queremos desabafar, não queremos mudar. Queremos ser compreendidos, queremos que passem a mão na nossa cabeça e não queremos sair do lugar. Senhor, nos perdoa por esse estágio de orgulho. Em nome de Jesus, nós queremos transformação, papai. Nós queremos um espírito humilde e um coração ensinável. Nós queremos, Senhor, a glória do Senhor, a opinião do Senhor, a presença do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que o Senhor resiste aos soberbos. O Senhor guerreia contra os soberbos, mas o Senhor dá graça aos humildes. E nós queremos ser humildes, Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, e tomarmos a nossa responsabilidade, em nome do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você, sua casa, sua família, e nos vemos no próximo dia do nosso desafio. Tá quase, hein? Deus abençoe. Fique com Deus.